todos, quem chegou mais cedo, quem está chegando agora. A lição é do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 92. Objetivo da fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os raciocínios, porventura, não se realizam sem maior esforço? Nutrir-se a repousar, dilatar a espécie, são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola. A lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos, localizá-la em ângulos inferiores do caminho, em engano de consciências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Tá, já vou fazer a prece também? Será que a Tati caiu? Acho que sim, Josi. A prece é contigo também, pelo que ela falou. Eu estou aqui. Fazer a prece? Por favor. E assim, Mestre Jesus, com as palavras do Senhor, que possamos, Senhor, refletir sobre as nossas atitudes, que possamos, sim, ter fé, mas uma fé que possamos compreender as coisas em nossa volta. E assim, Mestre Jesus, com o teu amparo, com o amparo da espiritualidade, pedimos, Senhor, pedimos para começar o nosso estudo da tarde de hoje. Que a alegria leve a todos os lares a mesma alegria que aqui sentimos, Senhor. O mesmo interesse de buscar em Ti a esperança. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Josi. Então, aí Josi teve uma ideia muito legal. Aí eu falei, vamos fazer. Que é o seguinte,
Primeiro eu falava quem era a pessoa, depois eu deixei o aleatório para ver quem queria responder. Hoje nós vamos fazer de conta que vocês estão na evangelização. Conforme vocês foram entrando, eu fui anotando o número e dando um número para cada um de vocês. Eu tenho aqui com vocês o dadinho, que eu vou jogar ele aqui, conforme ele cai o número, é o número de vocês. Aí eu vou perguntar, né? Vou falar um número, aí a pessoa vai me dizer se quer participar ou não. O que eu fiz? Eu fiz perguntas dessa vez relacionadas ao Evangelho. Então, acho que dá para todo mundo responder com o seu sentimento, assim, não precisa, mas fica a critério. Luciano, ok? Esse dado está viciado. Não, pode jogar de novo. Não, eu estou dando um número para você e perguntando se você vai participar. Sim. 2 é o Cláudio, não sei se ele está aí. Tá sim. Quando chegar no 10, é um dado só, como é que vai ser? Boa pergunta. Boa pergunta, Nádia. Aham. Vai até 1 ou Eu jogo 6. 2 vezes, o que vocês acham? Aí a gente soma. Some e tira a prova dos 9. Pois é, mas aí, Mas assim, por o exemplo, o nunca vai número ser. 10 nunca vai sair. O 1 nunca vai sair também. Porque sempre você Um é 1 nunca vai pelo menos sair. 2. Tô brincando, só soma. Ó, 3 é a Eliane. Pode, Eliane? Pode. 4 é a Josi. Deu a ideia? Pode, né, Josi? 5 é a Marisa. Bora. A Marisa falou aqui que tá escondidinha só um pouquinho que ela já volta. Então, vou deixar ela na interrogação por enquanto. 6 é a Nádia. Já voltei. O número 10. Não, você é o 6, Nádia. Eu sou o 1. Eu sou o 13. A Marisa Pronto, é 5, acabou. tá, Marisa? Na próxima faz os outros. Pronto, acabou. Só tem 6. Pronto. Então, vou fazer porque aí tinha 7, José Luiz, que vai ser o 1, então, vai. Sônia, 2, Maria Raquel, 3. Qual o meu número? 4 e a Rita, 5. O meu número é 4? Não, agora falando na real. Quem tá tá? falando? Eu vou participar hoje, É Sônia. tá, Nádia? Hoje eu vou O Zé participar. Luiz, a Sônia, a Maria Raquel e a Cris vão ficar para a pergunta 2, tá? Na pergunta 1, vai ser as 6 pessoas que eu falei primeiro. Luciano. O Cláudio não respondeu, ele tá aí? Respondi sim, tá? Sou o número 2. Desculpa, não te ouvi. Luciano, Cláudio, Eliane, Josi, Marisa e Nádia, tá? Para a primeira pergunta. Não, tô falando sério mesmo. Você não se inclui, não? Falando. Você Eu não tô tá- no tá- segundo. No segundo Ah. só tem 5, comigo 6. Então vai. Primeira pergunta, vamos ver. Cadê a minha primeira pergunta? Por que deve ser sacrificar o adepto sincero do cristianismo? Por que deve se sacrificar o adepto sincero do cristianismo? Dadinho. Seis. Ó. Nádia, você pode responder para a gente? Passo. Por que deve se sacrificar o adepto sincero do cristianismo? Passo para o número 2. Passou para o número 2?
Vou jogar o dado de novo, hein? Olha, Nádia, Esse duas dado chances, tá Nádia. Vamos lá, Ela aproveita. tá viciado, tô falando. Melhor tirar no não, podcast. Não joguei tô na bem, terceira gente. vez e De caiu, ó. verdade. Não estou bem, de verdade. Alguém Tá do bom. primeiro grupo pode responder? Luciano, Cláudia, Eliane, Josi, Marisa? É o número É 2 aí comigo. lutado. Ah, manda aí, quem foi o É o 2? 2. Número 2? É o Cláudio, então. Se ela passou por 2, vai ser o número 2, então é o Cláudio. Eu posso falar. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Sim, sim. O bom cristão deve Deve domar ser. as suas más tendências. Lutar para domar as suas más tendências. Esse é o sacrifício que ele tem que fazer, de domar as suas más tendências. Foi isso que eu entendi da pergunta. Sinceramente, eu não entendi a pergunta. Eu acho que a Tati congelou. Tati, ela tá paradinha aqui na tela. Ih, congelou todo mundo? Não, foi aqui. Que deve se sacrificar, porque fala-se muito em sacrifício, né? Que precisa se sacrificar. Está perguntando por que precisa desse sacrifício do sincero do cristianismo. Ah, então procede o que o Cláudio falou. É a retidão, você tem que seguir, fazer o melhor possível, ser uma boa pessoa. Mas é sacrifício? Tem que ser sacrifício? Mas dessa forma, não é um sacrifício, é o esforço que cada um precisa imprimir na sua vida. Agora, Então, é o que eu cristão, falei, é a escolha de cada um, não é sacrifício. Não, agora, assim, historicamente, existe que o cristão deve ter essa vida de sacrifício para poder ser o exemplo, mas não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus é alegre e nós fomos criados para a felicidade. Não tem que ter sacrifício. O esforço de domar as más inclinações, que o Cláudio inicialmente falou, perfeito, cada um de nós tem que fazer na medida do seu próprio esforço, da sua condição. Agora, é errônea a ideia de que o cristão precisa se sacrificar. Isso não é um sacrifício andar na linha reta. Acho que a pergunta meio difícil de ser interpretada. É porque existe, Sônia, é porque existe isso. Antigamente até era normal os flagelos, os grandes sacrifícios, as pessoas tinham que se bater, tinham que se dedicar a jejuns traumáticos. Havia esse conceito que o cristão precisava passar por tudo isso. Então, muitos ainda trazem essa questão do sacrifício, do sofrimento, da dor. Eu entendi nesse sentido que a pergunta estava. Entendi. É exatamente isso, porque essas perguntas que eu peguei, elas vão falar todas em cima do sacrifício e de ser esse novo cristão, de estar contrapondo esses dois tipos de cristão. Então precisa ser bem respondida, né? A Raquel fechou bem exatamente com o que está escrito aqui. Eu vou ler a resposta que está escrita aqui, tá? Para vocês saberem. É que toda ideia nova custa aclimatar no coração humano. Observe a sentença. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ela ainda não foi entendida. Jesus não nos convidou a guerrear com os nossos semelhantes. Advertiu-nos, sim, que a sua doutrina traria cisões.
porque os que não compreendessem o novo mandamento poderiam entrar em contradição com seu pai, seu filho, sua esposa e seus vizinhos. Pronto? Então, eu vou passar para a próxima. Como o Espiritismo interpreta a recomendação de Jesus? Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Vou lá jogar o dadinho, esqueci do dado. Tati, poderia repetir? Falhou. Posso. Como o Espiritismo interpreta a recomendação de Jesus? Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Ó, juro que não fui eu, hein, Raquel? Foi o dadinho, hein? Ó, caiu o número 3, você é número 3. E essa pergunta era da semana passada e eu falei, tem uma pergunta do Evangelho. Todo mundo falou, deixa para Raquel. Eu concordo com o Luciano, esse dado Aldo está viciado. Eu não vou. Sobre a Raquel, porque Raquel é a dona de responder sobre o Evangelho. Vamos lá. Pois é, aí amanhã vocês vão estar até aqui de mim, eu vou me aguentar amanhã. Tati, por favor, repete então. Primeiramente, procurai primeiramente o reino de Deus. Como interpretar essa frase de Jesus? Não vim trazer a paz. Não, desculpa. Não, desculpa, é outra pergunta. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. No nosso entendimento, essa questão ela passa para o amar a si, primeiramente. Toda a construção da nossa vida como seguidores de Jesus é encontrar o reino de Deus, procurar dentro de nós, construir dentro de nós e seguir a sua justiça. Porque todos os outros caminhos, inclusive amanhã nós vamos passar por isso, que nós não temos condição desse amor a nós mesmos e ao próximo e a Deus, se não construirmos coisas antes. São etapas que nós vivenciamos sobre a mansuetude, a fraternidade, a afabilidade, a questão de domar as mais inclinações, até chegar. Tudo isso é buscar primeiro dentro de nós. E aí nós vamos ter condição para nos voltarmos ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Mais alguém quer complementar? Eu acho que, para mim, está perfeito. Agora quero ver se alguém quiser falar mais alguma coisa. Isso sou eu para adicionar alguma coisa à nossa mestra em Evangelho. Nunca está perfeito, nunca está completo. Cada um vai somando coisas. Vocês parem com isso. É importante porque a gente consegue, e cada vez que vai falando do Evangelho, vai estudando, vai trazendo ele para mais perto da gente, né? Porque geralmente a gente põe o Evangelho muito lá longe, assim, e não consegue trazê-lo para perto. Aí conforme você vai falando, ele vai chegando mais pertinho da gente. Isso. Por isso aquela técnica da tia Vilma, né, que é uma orientação que a Casa de Tiago adotou, mas na realidade é uma orientação da tia Vilma, de ler o Evangelho todos os dias, né? Você escolhe um horário seu
e você faz a leitura. Ela divide esses itens que nós seguimos aqui. Esse é orientação da tia Vilma, ela faz essa divisão, aí ela repete a passagem e reflete sobre a fala de Kardec ou sobre as instruções dos espíritos. Essa é a orientação da tia Vilma, que aí nós adotamos para a nossa vida. De repente é só isso, você vai, todo dia você vai lendo aquilo, vai descobrindo novos pedacinhos, vai somando. E isso eu não tinha percebido, aí vai se agregando. Mas qual é a resposta? Você não vai ler dessa pergunta? Essa daí. Entrou ligação. Essa eu vou ficar devendo para vocês por enquanto. Eu posso postar depois no grupo, porque da semana passada não está aqui. Ah, tá bom. Mas se atendeu a expectativa das pessoas todas? Eu achei que era essa que eu ia ler, mas aí eu vi que era outra passagem. Eu copiei errado. Tá bom. Mas é bom que já fica com mais uma pergunta aqui no. Se responderem todos, tem mais uma aqui. Eu peguei errado. A próxima, que é continuando a história do sacrifício, de entender o sacrifício na vida do cristão. A pergunta é: no que se fundamenta a coragem para o sacrifício? Vamos lá, vocês falaram que o dadinho tá viciado, vamos. Vou jogar de novo porque caiu o número 2 e o Cláudio já respondeu. Mudou, ó. É proteção. 4 é a Josi. Filha, você já acordou? Tati, a gente está na segunda rodada das pessoas. A Josi não está nessa segunda rodada, não. Josi, Não, nós estamos na A primeira. segunda rodada foi a Maria Raquel, agora voltou para a primeira. Ah, voltou para a primeira? Jesus! Não. Mas repete a pergunta, por favor. No que se fundamenta a coragem para o sacrifício? Quer jogar? Esse sacrifício que você fala, o sacrifício que a dona Raquel explicou, né? Do cristão. Isso. É a continuação Então, da pergunta. Que se fundamenta em acreditar que está fazendo a coisa certa. Ou seja, fazer uma interpretação que muitos interpretam a Bíblia de uma forma ao pé da letra. E nós sabemos que não é bem assim. Então, acredito que seja um conhecimento cego, entendeu? Ou seja, por ignorância. Né? Porque se já tivesse esse esclarecimento, não faria. Imagina você... Eu estava pensando aqui, quando a dona Raquel estava falando, que eu vi uma reportagem num lugar que eu esqueci o nome onde que era, que eles colocaram cobra para morder para provar a fé de Deus, que não precisaria, quem tivesse fé, deixaria a cobra morder e passaria. Quem morresse não tinha fé, entendeu? Isso provaria a fé em Deus. Eu acho que seria uma fé cega, por acreditar mesmo e por ignorância mesmo, entendeu? E é isso. Até agora eu não vejo uma outra, não me vem na cabeça uma outra resposta, tá bom? Agora vocês complementam. Faz sentido, inclusive, para os tempos atuais, né? Muitos de nós fomos chamados de que falta fé em nós porque estamos nos preservando, porque usamos máscara, porque cumprimos os protocolos. Muitos de nós, que bobagem, se você tiver fé, você sai. Não é dessa forma, nós já vimos em outros momentos aqui de reflexões, o Luciano sempre me pede para repetir a colocação do Alberto Almeida, quando ele fala sobre o planejamento reencarnatório, e é nesse sentido de que nós temos a fé, mas precisamos cumprir
a nossa vida material, nos preservarmos, não é sair se atirando nos perigos, porque nós temos fé. Eu acho que é Pode por isso que eu falar, falei, Luiz. é por isso que eu falei que a primeira pergunta tem que ser muito bem respondida, né? A gente está conversando, a resposta da Josi é justamente admitindo que o sacrifício é negativo, que o sacrifício é uma coisa cega, é feito sem razão. E a gente sabe que muitos sacrifícios não são assim. Na verdade, a primeira pergunta ela admite vários meandros, várias formas de falar a mesma coisa, né? O sacrifício, de que ponto de vista estamos falando? Para muitos, abrir mão da vida atual, abrir mão de coisas, já é um sacrifício, né? Imagina o seguinte, parece um espírito de Eurípides Barçanufo aí no SEAB dizendo para a gente, eu preciso de vocês. Preciso que vocês criem uma casa espírita em Bangu. E preciso que vocês se mudem para lá. Quem é que vai fazer esse sacrifício de fato? Entendeu? Eu acho, então tem todo o sentido. Abrir mão das coisas, abrir mão eu não digo ficar, não é a pobreza. Não estamos falando aqui que ninguém vai ser santo, não. Mas, às vezes, para o nosso trabalho mesmo de fé, nossa missão, a gente precisa abrir mão de algumas coisinhas. E talvez esse seja um dos sentidos da primeira pergunta. Então, assim, tem várias formas, né? Por quê? A resposta é fé. Se você tem fé, você abre mão de qualquer coisa e você não vai, a coisa chega a ser intangível, né? Chega a ser cego, como a Júlia falou. Mas não necessariamente nessa ordem, porque... Mas aí é sacrifício? De certa forma, sim. Porque imagina a pessoa que está obesa, aí fala assim, que você tem que comer menos. Isso para a pessoa obesa é um grande sacrifício. Você é fumante. Eu falo assim, você não pode fumar mais, porque senão você vai se destruir. E esse ato, que é um ato de fé, se você não acreditar que vai ficar bom, você não vai largar mesmo. Então, eu acho que é difícil isso. Não sei, Não sei se porque você a palavra entendeu. sacrifício me incomoda muito. Eu também me É incomoda escolha. também. Né? Eu tenho uma escolha. problemas semânticos. Sim, exatamente. Por isso que eu falei, a primeira pergunta tem que ser muito bem respondida e eu acho que ela admite várias respostas. Senão a gente vai ficar meandrando aqui e nem sempre a resposta pode ser condizente com o que responderam. Enquanto vocês falavam, pode concluir. Enquanto vocês falavam, me lembrou quando nós lemos a história de Madre Teresa de Calcutá, ou de outros. Eu vou dar um exemplo porque eu reli há pouco tempo, está bem presente na minha mente, na minha memória. No sentido de que ela veio de uma estrutura de país que estava em guerra, perseguido, uma ditadura muito violenta. O irmão precisou sair de lá. Ela, quando saiu, deixou a mãe e a irmã. Ela passou 10 anos sem nenhum contato, ela não podia nem entrar em contato para não chamar a atenção sobre a mãe e sobre a irmã, para que elas não fossem perseguidas, para protegê-las. Isso era um sacrifício enorme para ela. É motivo de dor, de sofrimento, mas pelo sentimento, pelo amor que ela dedicava à mãe e à irmã, ela atravessou esse momento, essa dificuldade. No entanto, muitos fazem sacrifícios por Jesus, por Deus, pela religião, mas sacrifícios mesmo de subir escadarias gigantescas de joelhos, porque aquela fé está movendo. São sacrifícios, sim, que a pessoa está fazendo, mas às vezes é movido, levado pela gratidão por ter alcançado um benefício que a pessoa julga que está ali, que é importante fazer aquilo. Porque tem que fazer a distinção. Os esforços que nós, já usando a razão, fazemos para a nossa transformação, para a nossa melhoria,
não deve representar sacrifício. Essa questão de se imolar, de se agredir para poder... Agora, precisa imprimir esforços, porque ninguém se modifica com pirlim-pim-pim, varinha mágica. São esforços? São, mas não são sacrifícios. Essa distinção precisa ser deixada bem claro, como o Zé Luiz diz. Só que, junto com esse sacrifício, às vezes vem, no caso da Madre Teresa, vem a ideia de amor, de proteção, de cuidado, de zelo com aquele outro. Então, às vezes, nós atravessamos momentos de muitos sacrifícios em benefício de um outro. Aí é a doação, é o amor que está presente. Então, pode ser por vários caminhos, precisa também que nós pensemos em todas essas alternativas, né? Perfeito, isso mesmo. Eu estou com a Nádia, é um problema de semântica mesmo. Porque qual o significado que nós damos para o sacrifício? Né? E tem outra coisa, para uns é sacrifício, para outros é prazer. Não é isso? Como é que te resolve isso? Fala, Josi. O Cláudio queria falar, que eu vi ele abrir no microfone. É isso, Cláudio? Não entendi, que você estava com a mãozinha levantada, você não queria falar? Sim, mas aí eu vi que ele estava na frente, não? Quem? Cláudio. Não? Cláudio também? Você queria falar? Cláudio não, só você, Josi. Então, é porque eu lembrei da página, né? Que quando eu respondi sobre esclarecimento, aí eu lembrei que acabamos de ler, qual era o objetivo da fé, né? Que a gente falou que seria esse sacrifício seria uma fé cega, né? Aí o Emmanuel fala pra gente assim, que qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Que não deixa de ser, né, o esforço, não sei. Bom, vamos ver. Aí fala, esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente, né? O trabalho de autoesclarecimento abrirá novos caminhos à visão espiritual. Ou seja, eu só faço isso tudo, né, que ainda baseado numa fé cega, se eu não tiver o esclarecimento. Então, meio que fecha com o que eu respondi a esse início da página. Era isso, só para complementar tudo isso, que tudo tá, né? Tudo que foi falado faz um sentido, né? Pra isso. Mas eu volto a dizer, fala em esforço, não sacrifício. Sacrifício é uma palavra que me incomoda muito. Mas o sacrifício que eu falo, Nádia, é que, por exemplo, como está lá, está escrito no Evangelho, a gente repete muito. Como assim não me incomoda muito? Aí eu acabo repetindo o sacrifício, entendeu? Mas eu acho que faz sentido. Se eu fico exposto e é assim, porque no sentido de cada um. Mas a leitura, quando a gente lê sacrifício, aí acaba a gente respondendo o sacrifício, mas vamos trocar para o esforço, isso é isso. Perfeito, gente. Tem pessoas que se incomodam de habitar um planeta de provas e expiações. Nós já tivemos uma pessoa na casa de Tiago que, quando ouvia isso, ela pedia, por favor, me diga qualquer coisa. Diz que o planeta é uma escola, diz que o planeta é um hospital, diz que menos que é de prova e de expiação, que aquilo doía dela. Ai... Isso aí é para a gente ir aprendendo a lidar, né, com as coisas que vão incomodando a gente. A resposta que está aqui, onde eu peguei, fala o seguinte. Vocês responderam tudo dentro. Ó. A coragem para o sacrifício fundamenta-se no deixar o conhecido, o lugar conquistado, a comodidade do pensamento vulgar para se aventurar na busca de novos ensinamentos, novas experiências e novos rumos na vida. A coragem para o sacrifício está em acreditar poder de novo outra vez. Poder sempre inaugurar um novo sentido, ou mesmo repetir o feito e de novo realizar. É dispor-se à vida que se vive e se realiza vivendo, e compreender que nesse jogo de viver e realizar, jogar o incerto e o inesperado, e que assim deve ser acolhido.
Qual é o nome do livro, Tati? Qual é a obra? Aqui está escrito entre parênteses, Pisolante 2008, página 188. Não traz o título do livro, não, né? Não traz. É porque é um site espiritismo.net. E faz várias perguntas sobre o espiritismo. Entendi. Aí, como eu vi essas perguntas sobre o evangelho, eu achei interessante. Daí por isso que eu coloquei. Como as pessoas não estão me mandando mais perguntas, eu estou criando os conteúdos. Vamos montar Vamos pergunta, lá. gente. Vamos embora. Aí a continuação, a próxima, é a seguinte. O sacrifício é uma autoimposição? Vou jogar o dado. Esqueci que era o dado. E caiu 4 de novo. Aí passa o próximo. Para toda a segunda rodada. É a segunda rodada. Ah, é isso mesmo, verdade. Cláudio. Então podia ser 4, porque é das outras pessoas, não é a Josi. Cris, 4. você pode responder? Você quer responder ou quer que eu passe para a próxima pessoa? Passar para a próxima. É que eu estou costurando para mim. Tá bom. Tá bom? Então eu vou jogar de novo. Olha, a Rita tá igual criança na sala de aula. Eu quero, eu. Rita, você ganhou. Brincadeira, Rita. Saiu 6. 6 sou eu, gente, mas eu tô com as respostas aqui na minha frente. Vocês não querem vocês primeiro falarem? Tati, faz a pergunta de novo, deixa eu tentar. Vamos Tá. lá. Eu desafio aceito. Muito bom. Subiu o Só aí, degrauzinho. Rita, adorei. O sacrifício é uma autoimposição? Eu responderia que seria uma autodeterminação, né? Eu acho que eu ia... Um desafio, como agora. Um desafio. Vamos tentar... Então, se fosse um desafio, eu não conseguiria ver nem como um sacrifício. Eu acho que a palavra realmente é muito forte, sacrifício, né? Porque o que é sacrifício para mim não é sacrifício para outras pessoas. Então, é uma determinação. Eu acho que até perante o Evangelho eu poderia ver isso. Eu estou determinada, eu estou disposta a fazer determinada coisa pela minha fé. Então, eu colocaria dessa forma. Não sei se eu estou respondendo bem. É o que está vindo aqui na minha... pelo caminho certo. Pode continuar. Então, são determinações. Será que eu vou alcançar? Até o patamar que eu vou? Esse, mais um passinho, mais outro passinho? Então, é uma determinação. Não é vista nem como um sacrifício. Essa seria a minha resposta, Tati. Obrigado. Mais alguém quer continuar falando sobre se é uma autoimposição? Se nós falarmos sobre sacrifício, eu vejo como autoimposição. Agora, se eu vejo como esforço, eu vejo como determinação. Tem uma coisa aí diferente, porque o sacrifício é aquilo do sofrido, do eu me imponho, eu me obrigo. Aí tem um peso que, não sei, mas aí, de repente, eu estou colocando a minha visão, né? É bom que até outras pessoas respondam, mas eu sinto... Porque sacrifício, filologicamente, ele vem por imposição externa. A origem da palavra sacrifício, filologicamente, é uma imposição que vem de fora para dentro. É externa e não uma escolha. Por isso a palavra me incomoda. Como geralmente é externo, se eu me imponho, é uma autoimposição. Beleza, alguém ia falar, vou ficar quieta.
Não, é bom a gente destrinchar ao máximo, diluir bastante essa questão, porque muitos de nós, por ser muito apegado à letra, pode desenvolver, e acontece, um processo de autoflagelação, ou seja, de masoquismo. Masoquismo. Não, porque eu aprendi no Espiritismo, nós temos que sofrer. Não é bem por aí. É uma questão de interpretação. Tá? Como a Josi colocou, a questão da ignorância, essa ignorância que ela pontuou, é a falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí nós complementamos, do jugo da vossa própria ignorância. Na medida que a gente cresce em conhecimento, a gente vai se libertando do jugo da nossa própria pequenez. Não desavorarmos de somos profundos conhecedores e, sendo assim, somos melhores que todos. Não é isso. Aí, junto com o conhecimento, deve vir concomitantemente a humildade e a simplicidade. Uma das grandes máximas que Jesus nos ensina até hoje. Então, é de ter cuidado com as expressões como são usadas para diluir ao máximo os conceitos que elas representam, para não entrarmos, como muitos já entraram, no terreno do masoquismo. Ou, no outro caso, do sadismo. Você tem que sofrer. Não existe isso. Não existe isso há mais de 160 anos. Tá? Hoje nós entendemos que o Espiritismo nos traz uma gama de conhecimentos redentores, esclarecedores. Então, é só para fechar essa fala, para a gente entender um pouquinho mais essa questão da terminologia que é aplicada. Tá? Sacrifício é a imolação, autossacrifício é a autoflagelação. E nós não nos autoflagelamos. E muito menos temos o direito de flagelarmos qualquer pessoa que seja. Se não fosse assim, nós estaríamos desobedecendo o livre-arbítrio de cada um. Obrigado, gente. Vou botar o computador para carregar. Obrigada, Lu. Josi, você levantou e saiu a mãozinha. Você quer falar? Eu botei, levantei, mas assim, era uma coisa que eu só queria... Sou rápida, eu vejo tudo. O olho que tudo vê. Foi muito rápido, não deu nem tempo para levantar a mão, Tati. O Luciano falou uma coisa bem importante, assim, sobre a dor, né? Porque a gente, quando escuta na doutrina, quando a gente vai e escuta, assim, a gente só cresce pela dor, é necessária a dor, realmente, se a gente não buscar o esclarecimento do que isso significa, confunde muito a gente mesmo. Basta que temos que sofrer para poder se melhorar, e não é isso. Então, assim, eu realmente, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei super estranho, né? Saí falando, porque assim, eu fui na casa espírita e eu escutando e sempre ficava muito quieta, né? A dona Raquel, tá, todo mundo está passando um tempo, e Luciano também, né? Quieta. E aí, quando eu ouvi isso, eu voltei para casa quieta e falei assim, gente, não é possível, será que a gente tem que sofrer, que a gente tem que ter dor para poder passar? E todo mundo que está na Terra, o caminho é esse, não é possível. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui buscar, fui procurar saber, e realmente eu me deparei com o quê? Sim, a gente só passa pela dor no sentido de que a gente escolhe a dor, né? Que se a gente escolhesse não passar pela dor, a gente escolheria. É aquela coisa que você dá o conselho e a pessoa não toma. E prefere passar para poder... Então, não necessariamente ele teria que passar por aquela dor. Mas a gente escolhe mesmo. Então, são escolhas nossas mesmo. Isso não é determinado, né, por Deus, digamos assim. Era isso. Pode falar, Zé. Na minha cabeça está vendo assim, né? Reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações e seu avanço moral. Mas não era assim. Agora troca-se pelo esforço, reconhece-se o espírita pelo sacrifício que faz para dominar suas más inclinações. Não fica totalmente errada essa ideia? Eu acho que é por aí. Que a gente tem que... As palavras essas palavras não estão cabendo mais para a gente. Igual assim, a gente está lendo o Evangelho, porque o desgraçado. Essa palavra não cabe mais. Então, tem coisas que a gente precisa remover, até na hora de ler, pular a palavra, botar outra, porque não tem mais sentido. O sacrifício aí, eu acho que está incomodando a todo mundo. Ele não está batendo com o nosso pensar, né? Com o nosso esforço para estar na senda do bem.
É porque Posso a falar? pergunta e resposta vem para isso, ele vem para mexer com as pessoas e todos os seus pensamentos. Pode falar, dona Eliane. Então, o que eu quis falar foi isso. Acho que eu não soube me expressar, porque eu entendi aí como sacrifício imposto pelos outros, pela, sei lá, ou pela religião, assim, e não é isso. A gente não tem que ser imposta a nada, nem a sacrifício, nem a gente tem que ser a gente mesmo, nosso sentimento. Verdade. Muito bem. Cláudio, quer fechar a pergunta? Pode falar. O Zé Luiz colocou, a palavra sacrifício ela não encaixa bem. Eu posso sacrificar algo pessoal, tipo, lá na Bíblia está um que sacrificou o filho para provar a Deus que o amava. Então, a palavra sacrifício ela não encaixa bem no dia de hoje. A gente não faz esses sacrifícios assim. A gente faz o nosso esforço de melhoramento. Na frase que ele usou, realmente, a palavra sacrifício não encaixa. Mas foi a melhor resposta que eu encontrei para a primeira pergunta, né? Porque o que seria um sacrifício? Como já foi colocado, para uns, parar de fumar é um sacrifício. Para outros, não, pura e simplesmente decide, parei de fumar. E parou de boa, não tem sacrifício nenhum, não sofre com aquilo. Porque a palavra sacrifício te leva ao sofrimento. E para você pode ter um bom sofrer, né? É você resignar-se para aquilo que tem que passar, aprender por que está passando aquilo, por que você está encarando aquela dor e seguir em frente. Então, a palavra sacrifício, às vezes, o contexto dela ela é muito abrangente, ela fica muito sem direcionamento para uma resposta objetiva. Você tem várias vertentes em que você pode utilizar o sacrifício. Então, é difícil dar uma resposta precisa. Depende do seu ponto de vista em que você encara a palavra sacrifício. Pode ser e depende. Não, sem contar que a língua portuguesa é uma língua riquíssima, das línguas mais ricas do que existem, uma das mais difíceis, inclusive, para serem aprendidas. Né? Uma palavra, muitas das vezes, pode ter várias interpretações. Depende muito do universo, das cores que cada um traz em si. Né? Ela pode encaixar em certas circunstâncias, como ela pode divergir em outras situações. Perfeito. E quando eu escolhi essas perguntas, eu não prestei, assim, não fiquei presa nas respostas que a pessoa deu, justamente porque eu não sabia quem era ela. Mas eu gostei das perguntas, porque eu sabia que ia ter muitas coisas borbulhantes no grupo. Então, por isso que eu nem estou tão preocupada com a resposta daqui, mas sim com as de vocês. Mas para vocês saberem o que é que ele respondeu, o nosso amigo Pisolante aqui, que a gente ainda não vou descobrir quem é e trago para vocês, o sacrifício é uma autoimposição? Não, o sacrifício não é uma autoimposição, mas uma disposição para a abnegação, que é o afastar-se da arrogância do ficar no já conquistado. O sacrifício assemelha-se à dor do parto, pois a mãe sofre, mas em seguida vê o rebento vir à luz, que lhe dá grande alegria. Em nosso caso, o parto refere-se à ideia nova, tal qual Sócrates fazia na antiguidade quando ensinava na praça pública. Sade, por outro lado, dizia-nos: a paciência é uma planta de raízes assaz amargas, mas de frutos dulcíssimos. Essa é a resposta aqui dele. Eu acho que a de vocês foi muito mais interessante e a conversa, assim, as que foram contadas foi muito mais assertivas. Então, vamos sair do sacrifício. Como analisar o ressentimento? A gente aproveita que a Raquel está falando de perdoar, não está falando de perdão no Evangelho? Vamos falar do ressentimento.
Gente, esse dadinho não sai outro número. Você num cassino tá Tô perdida, né? complicado. Gente, o dado só sai número 2 ou número 4? Número 2 ou número 4? Trocar esse dado por Tá uma roleta. viciado, tá viciado. De Mas novo. esse dado é feito de papel, que foi uma brincadeira para as crianças. Então, Próxima vez faz com joguinho de víspora. Quem tem um númerozinho, você escolhe e dá mais certo. Esquece o dado. Viciou. Doutrina esse dado. Esse dado não tá puro, não. Ó, agora ele saiu o número 6, mas a Nádia disse que não quer responder, né, Nádia? Não. Põe o 5, põe o 5. 5 é a Dona Marisa. Dona Marisa quer falar pra gente o que é, como analisa o ressentimento? Pode ser interessante. Como analisar o ressentimento? Isso. Como analisar o ressentimento? Ressentimento é um melindre, é o ego exacerbado, é falta de paciência, tô ferido, é isso? É nesse sentido? É o ressentimento, é uma coisa que você guardou. Alguém me fez alguma coisa, eu estou ressentido, então eu fico ali. É um melindre. Trocando em miúdo é uma frescura. Isso. Vou passar a palavra para você já, Rita. Deixa eu só fazer um gancho aqui na Dona Marisa, que ela falou. Toda vez que eu lembro desse assunto, não tem como eu não lembrar do exemplo do Rossandro, que para mim ficou externamente guardado e eu acho que por isso que eu melhorei muito qualquer ressentimento na minha vida. Quando ele dá o exemplo de estar andando no ônibus com o tapoé que está indo para o trabalho e a pessoa vomita nele, mas ele tem que ir para o trabalho, ele pega o tapoé, limpa o vômito, tampa e vai para o trabalho. E aí no trabalho ele abre para a pessoa e fala, olha, a pessoa veio o cheiro de novo, ele lembra da situação. Chega em casa, enfim. E aí ele deixa guardado e daqui um ano ele pega aquele potinho, abre, sente o cheiro e lembra. Então ressentimento é isso. É como se você não tivesse nunca deixado embora aquele momento daquela situação. Então aí toda hora você vai lá e resgata, porque quando você lembra, você sente tudo de novo. Então se você não ressignifica o que está acontecendo, você nunca vai deixar de sentir a mesma coisa. Ressentimento é ressentir, quer dizer, sentir novamente todas as Exatamente, é isso que eu ia falar. Depois da Rita, eu também gostaria de fazer uma fala. Fala, Rita. Então vai. Nossa, era isso que eu ia falar, né? Ressentir, né? Até mesmo a pessoa fez uma coisa contigo, ou vice-versa, ou você fez e a pessoa daqui a pouco passou 1000 anos e a pessoa, ela ainda está doendo. Aquilo que passou ainda dói em você. E aí volta como o tapau é aí que a Tati falou. Ressurge tudo de novo, mas ainda dói. Aí é que é o problema. Quando você... Eu vejo assim, quando aquele problema passou e você até lembra daquela situação, mas já não dói, já não tá mais, você já não está com ressentimento. Então é a dor daquela situação que para mim é o ressentimento. É o que diz a palavra, ressentir, sentir novamente. Enquanto você sente novamente, você não passou, não digeriu. Então, ressentir é sentir novamente. Não, mas eu acho até assim, Cris, que sentir, você pode até sentir, mas não doer. Você pode sentir até com uma parte, caramba, olha, o que aconteceu? Acontece isso, né? Já não é mais um ressentimento. É uma lembrança, não é um sentimento. Então, se você sente, o ressentir é sentir novamente a dor, o incômodo, o mal-estar, o desconforto, não sei. Mas se você lembra e já não sente, é uma lembrança. Beijo. Viu a importância da palavra? É o a Luciano... importância do vernáculo, de colocar o vernáculo certo no contexto certo.
Tá aí a importância sine qua non que nós aprendemos desde quando nós ingressamos na doutrina espírita, a importância fundamental do perdão, tão magistralmente exemplificado por Jesus, sobretudo na cruz. Não vale para ele, não, vale para todos nós. É ser blasé repetir o que já foi dito aqui, né? Mas é isso mesmo. O sentir é ressentir. Eu vou contar uma parábola bem curtinha, não me lembro qual a origem. Um mestre e o seu discípulo estavam caminhando pela beira de um rio. Num dado momento, eles iriam atravessar o rio e não tinha como não atravessar se não fossem se molhar. E havia uma bela jovem ali na beira do rio, bonita, jovem. E, lógico, o discípulo ficou todo assanhado, né? Imagina uma moça bonita ali, eu não vou deixar que o meu mestre a transporte pelo colo. Voluntarioso, foi lá, se colocou à disposição, né? Propôs a ela transportá-las de um lado ao outro do rio, de uma borda para outra. Ela, gentilmente, rejeitou. E aí, logo depois veio o mestre e fez a mesma pergunta. Você quer que eu atravesse o rio com você? Ela, sim, claro, com certeza. Ok. Então ele foi, atravessou a jovem donzela e o discípulo, bufando, né, com a cara amarrada, foi logo atrás. Os três chegaram do outro lado, né? O mestre colocou a jovem donzela na outra borda do rio, ela agradeceu muito e foi embora. Passadas várias horas, né? A tarde foi caindo, a noite chegou. Lá no final da noite, o discípulo todo trunfudo, com a cara amarrada, né? Amarfanhado, bufando, né? Virou para o mestre: mestre, eu quero conversar uma coisa com o senhor, como se o mestre não soubesse que ele fosse conversar. O que foi, meu filho? Pode falar, abre seu coração. Pois é, mestre, o senhor vê. Mais cedo, né? Beijo, Cris. Naquela passagem lá da travessia do rio, né? A moça, né? A jovem donzela tão bonita, tão fogosa, tão formosa, né? Eu queria tanto atravessá-la dos meus braços, né? E ela não aceitou, ela não quis. Ela aceitou, sim, que o senhor a transportasse nos braços. Pois é, agora veja você, né? Eu transportei aquela jovem na parte da manhã. Você continua transportando aquela jovem até agora na sua mente. Então é isso. Quantas jovens a gente deixa de carregar, né? Quantas raivas a gente sente, né? Por não conseguir atingir aquilo que a gente quer, o que fazem conosco, né? E quantos dias, quantas semanas, meses, até anos a gente transporta as nossas jovens donzelas, né? Os nossos sentimentos. Aí que vem o ressentimento. É só para ilustrar de uma forma lúdica, né? É uma passagem bem interessante, o que é o ressentir. E isso, inclusive, se ressentir, ele reverbera já no plano espiritual quando estivermos desencarnados. E aí aumenta muito mais o ressentimento. Vamos refletir. Gente, vocês foram tão ótimos que eu nem sei se eu quero ler a resposta do cara, porque eu não gostei da resposta dele. Não lê, não. Não sei, eu não achei que tenha a ver. Pode ser ignorância minha, pode ser que tenha a ver, eu que não saiba, mas eu nunca ouvi falar disso que ele está falando aqui. Então não lê. Você né? decide, pronto, a gente não sabe mesmo, pronto. Não, porque é uma fala que ele põe a Kardec que eu nunca ouvi isso na minha vida, então eu achei melhor deixar que a pergunta dele foi legal, mas a resposta não foi. Então vamos usar a pergunta dele com as nossas, que dá tudo certo. E a última, que também achei interessante a pergunta, é a seguinte: ninguém mais quer falar de ressentimento? Posso mudar? Ou vocês querem falar ainda que tem mais algum comentário? Não? Então eu vou mudar. Não. A pergunta, a última pergunta é a seguinte: o médium deve se sacrificar? Vou jogar o dado. Esqueci que eu tô com o dado hoje. O dado viciado, né?
Levar pro pai Juju tratar esse dado, né, vó? Mudou! Ê! Falando que vai levar não sei para quem, ele mudou. Zé Luiz, é você! Logo eu? Bom, ainda bem que eu não sou médio, eu sou só sensitivo, né? Graças a Deus. Mas a verdade é assim, a gente tem que entender que qualquer trabalho que a gente se dedique, que seja o trabalho de mediunidade, que seja o trabalho de uma casa espírita, na cozinha, todos eles vão exigir uma coisa muito básica, que é a disciplina. É claro que para muitos, disciplina acaba sendo um grande esforço. E para alguns também acaba sendo um grande sacrifício ter disciplina. Então é muito mais fácil você encontrar pessoas sem disciplina do que disciplinadas. É aí que entra a história toda. Eu estou tentando contextualizar o que você está falando. Então, a resposta espírita não tem que ter sacrifício nenhum, tem que ter esforço. Dentro desse esforço do médium, eu acredito que tem a necessidade da disciplina. O famoso não pode comer carne, não pode beber, tem que entrar em boa sintonia, boas companhias, né? Ter um ambiente saudável, pelo menos algum dia antes você ter ter um estado melhor, não ficar vendo coisas, notícias ruins. Então, é todo um contexto tão grande que eu entendo que para muitos é um sacrifício, sim. Mas que para a gente, para quem está já esclarecido, não. É até bom demais saber que dia tal vai ter um trabalho, a gente se prepara, passa um dia anterior numa boa, entra em sintonia, entra naquela disciplina que a gente já tem que ter, que a gente já sabe, né, qual é a disciplina que precisa manter. E vamos ser felizes, sem sacrifício. É isso. Obrigada, Zé. Eu acho também que, com a sua resposta, veio isso na minha cabeça aqui, que aí que a gente vai saber mesmo se a gente está aprendendo toda a doutrina, porque quando, exatamente o que você falou, quando isso é uma coisa que está esclarecido, deixa de ser esse sacrifício, né? É o que você quer fazer, é o que você quer melhorar. Então, vai ser o esforço? Vai. E aí vai cair naquilo que a Nádia falou. Aí, para a gente que está esclarecido, essa palavra sacrifício não cabe, e sim o esforço. E aí que diferencia as pessoas que pensam como sacrifício e quem pensa como esforço, é porque talvez tenha esse esclarecimento. Lembrei do papelzinho do SEAV, né? A pessoa era atendida, recebia um papelzinho dizendo assim: 1 semana sem comer carne vermelha, 2 semanas sem comer camarão, 15 dias sem fazer sexo. Aquilo é o fim do mundo, é um sacrifício. E ninguém estava disposto a fazer isso saindo do SEAV, saindo do atendimento médico espiritual, não é verdade? Quer dizer, mas é bom colocar que essas recomendações eram sempre feitas para os pacientes recém-operados, né? Sim, mas assim, isso era um sacrifício tremendo para eles, de ficar horrorizado com o que a pessoa fazia. Você não quer melhorar? Não, porque sabe de uma coisa, a cabeça de cada um que vai fazer cirurgia espiritual é diferente de uma cirurgia que você recebe um corte, costura, não sei o quê, você vai sentir. Aquilo lá onde você vai, você não... não tem nada, eu vou fazer isso, vou subir a montanha, porque eu estou tudo bem, para que fazer... Se a cirurgia foi assim, não é preciso fazer isso. Acho que é por aí que eles... Mais alguém? Mais alguma colocação sobre o médium? Acho que a Raquel ia falar, hein? Ela não é mais médium também, é sensitiva, mas pode falar, hein? Joga as pedras na gente aí. Todo mundo desceu de posto, hein? Para mim, médio e sensitivo é a mesma coisa. Eu não sou nem uma nem outra, eu só tenho intuição. Chega, tá bom demais. Chamo de médio pedra, né, Raquel? Médio pedra. Intuição também é mediunidade. Mediunidade intuitiva. Então eu sou médio intuitiva. Beleza, Cláudio. Aí, mas deixar o sensitivo só com Miramês. Então, fechou? É isso? Acabou os comentários?
Ninguém mais quer falar do médium? Quer falar, Cláudio? Deixa eu então dar uma palavrinha. A parte do sacrifício do médium, às vezes alguns médios que dão passividade e sentem as emoções do espírito, quando as emoções não são boas, para eles é um certo sacrifício passar por aquela sensação, né, a sensação da morte, da perda de um pedaço do corpo, de um acidente, o sentimento de perda de um ente querido. Isso para eles muitas vezes é um sacrifício. Mas quando você começa a usar a mediunidade com amor, o sacrifício deixa de ter sentido. Você passa como realmente um esforço de ajudar o irmão. Por isso que a palavra sacrifício, às vezes, não é uma boa terminologia para utilizar. Ela não completa. Ela fica muito restrita. Isso. É verdade. Verdade, Cláudia. Mais alguém? Pois é, eu gostaria de fazer um gancho aqui nessa palavra que ele fala, sacrifício se tem um bom... Se ouve bem, né? Não se aceita bem. Assim também, para mim, é a palavra pecado. Acho que pecado vem mais do catolicismo, que fica assim, você pecou, Deus vai te castigar. Eu acho que o espiritismo falar em pecado, para mim, não encaixa muito, não. Para mim, eu preferia que falasse foi um erro. Você vai em frente e consiga. A gente vai aprendendo a colocar as palavras da maneira mais correta, com aquele esclarecimento que a gente vai adquirindo, né? Então, que para quem ainda está com aquele esclarecimento, eles acreditam que é o pecado. Mas para a gente que está estudando, que está aqui, que sabe que a responsabilidade é nossa, que somos nós que vamos ter que arcar com aquela atitude, daí não cabe mais o pecado. Depende da cabeça de cada um, da capacidade de onde chegou naquele entendimento. Certo. É igual, eu fiz hoje de manhã, eu fiz a pergunta em todos os meus grupos. O que é 2020 para você? Fala com uma palavra. Eu vou até escrever, brinquei que no final do dia eu vou escrever lá no grupo a pesquisa que eu fiz. E é muito interessante, assim, parece que você que conhece aquelas pessoas já sabe qual vai ser a resposta de cada uma delas. Porque é exatamente aquilo que elas acreditam. Então, quem não acredita no porvir, quem não acredita no amadurecimento, nessa evolução, nessa responsabilidade de cada um com seus atos, 2020 não serviu para nada. Então, só teve palavras ruins para 2020. Agora, aquelas pessoas que estão dedicadas, estão se preparando, que acharam que foi maravilhoso, que foi um aprendizado, que foi isso, aí são aquelas palavras eufóricas. E também tem aquelas pessoas que você sabe que ela não tem aquela conduta, mas ela sabe as palavras bonitas, ela joga lá uma palavra bonita. É muito engraçado isso. Então, eu fiquei vendo, eu falei, gente, o ser humano é mesmo uma caixinha de surpresa. 2020 ainda não acabou, né, Lúcia? Não pode chegar à conclusão final ainda. Igual, uma coisa muito engraçada, gente, eu estou fazendo curso de... Acabou, né? Comunicação pacificadora com o Haroldo Dutra. É muito legal, assim, ele faz uma live bem descontraída, ele fala que é o pit stop, não sei o que lá. E um dia desses, ele foi dar um exemplo lá no caso, e ele citou uma pessoa que está dentro da Fazenda, que é um programa de reality show da Record, que é bem pior do que o Big Brother da Globo, né? E aí, ele falou de um jeito como se ele conhecesse, tipo, como se ele participasse. Aí o Denilson, meu marido, falou assim, lá, até o Haroldo Dutra assiste a Fazenda, o que você está xingando seu pai? Então, é assim, você não tem como julgar as pessoas, cada um... Aí ele falou, né? Acho que ele percebeu que ele deu a entender, ele falou, não, porque é um laboratório para enxergar como são as pessoas, não sei o quê. É assim, o ser humano é uma caixinha de surpresa, dona Marisa. Posso fazer a última colocação? Pode, Luciano. Em relação ao sacrifício.
Eu, na condição de hiperativo, para mim é um sacrifício gigante ficar sentado durante 1h30 participando do estudo. Para o bom entendedor, o pingo é letra, né? Mas como 2020 ainda não acabou, ainda temos 2 meses e pouquinho pela frente, pode ser que até final de dezembro eu já tenha mais paciência, né? De ficar menos hiperativo, né? Me autoeducando. Só para descontrair. Vem Halloween, ó. Vem Halloween, Black Friday e Natal, hein? Desconjuro o Halloween. Olha só, uma perguntinha aqui para vocês refletirem agora no final da tarde para a noite. Os americanos brincam de São Cosme e São Damião? Não. Então, vamos deixar os iogurtes industrializados a quem é de direito. Não, aqui eu curto tudo, Lu. Lá eu curto Halloween. Aqui eu curto Cosme e Damião, Halloween, Black Friday, qualquer coisa, estamos dentro. Mas aqui as crianças não podem brincar de Cosme e Damião, né? Só pode brincar de Halloween. Tem uma corrente, Zé Luiz, aqui que fala que no dia do Halloween deles é o nosso folclore, né? Para falar do Saci Pererê, falar da mula sem cabeça, boitatá, vamos... Curupira, gente, olha que lindo, Curupira. E tem um plus aí que vocês talvez ainda desconheçam, mas Mas já não tem dia do folclore, gente. O socorro mediúnico é imensa, ela dobra no dia de Halloween. Ela dobra no dia de Halloween. Verdade. Quem trabalha mediúnica sabe disso. Então vamos pensar. É mesmo? Sério? Sério? É uma questão de afinidade, né, Raquel? Todas aquelas figurinhas que as crianças se vestem, né? Tudo muito inocente, sem brincadeira. Vocês não imaginam a quantidade de espíritos menos felizes que acompanham, né? Que formam essa egrégora. É como carnaval. Mas a comparação do carnaval com o Halloween é muito pior. Esse é o grande detalhe. Sim. Sim. E eu achava que era uma festa inocente. Ah, tá. Não tem nada de inocente no Halloween, nada. Você não sabe Dizem as que figuras se que são abrem os evocadas. véus, né? Você não imagina, Rita, as figuras que são evocadas quando inocentemente fantasiam as crianças e alguns adultos também. Quem trabalha na mesa sabe o trabalho que se tem. E no México, né? No México tem a festa dos mortos, que não tem nada a ver, é uma alegria, é o contato, e isso não acontece. Então, é a comunicação com os mortos, como se os mortos viessem à Terra, mas especificamente Halloween é a ideia de uma travessura, né? Um doce é uma travessura, e a travessura é uma coisa meio estranha, ruim. Né? Agora, no México também eles se disfarçam, mas tudo referente a Katrina, a Santa Morte, né, que deu uma boa morte para todos, para ver os antepassados da gente, né? Essas coisas não tem a assim. conotação maligna, não tem no México. A festa dos mortos do México é totalmente diferente do Halloween, que tem a maldade por trás. E aqui, inclusive, antes de ter sido importado para cá essa cultura que não é nossa, nós não tínhamos essa demanda nas mediúnicas. Não havia. Depois, sim, que passou a ter. Aí começou a ter, né? Por causa disso. É questão de afinidade, né? Pelo pensamento, você atrai. É engraçado que tem até um desenho. Não, é verdade. O Coco. Como é que é Coco? Vovó Coco. Aqui. Esse desenho da Disney que fala do México, né? Isso. Que realmente, gente, eles botam pétalas de flores no chão para os nossos desencarnados. É a coisa mais linda. Mas é uma homenagem, Rita. É uma homenagem aos antepassados, aos que partiram. Diferente, né? É totalmente diferente. Exato. Não, eu acho bom, interessante vocês falarem, porque assim, eu não sabia nada disso do Halloween e também nunca tive filho, né? Tenho filho agora. E a minha filha tem esse acesso à internet, eu não sei o quê, e ela me perguntou o que era Halloween, se ela podia se vestir de não sei o quê. E eu falei que ia ver, que não sei o quê, porque para mim era uma festa inocente. Agora vocês estão me dando uma outra concepção. Não é não, Tati.
O problema é que você não pode alienar a sua filha. Ela vai ter a escola, vai ter os amiguinhos, então isso é até ruim, né? Alienar, mas tem que explicar exatamente, tentar... Não é alienar, mas é que eu já tinha dado uma resposta diferente, porque eu achei que era uma coisa, sabe? É só vocês observarem, perceberem a psicosfera, quem tem um pouco mais de sensibilidade, e a gente pode expandir a sensibilidade logo após, no dia do Halloween, que é a noite das bruxas. Bruxas. Como fica a psicosfera no dia seguinte, ao longo dos próximos dias? É só amplificar a sensibilidade que vocês vão perceber. Não é assim exatamente alienar, mas você pode retardar ao máximo essa influência, até que ela chegue na escola, até que isso seja... Ela já também terá um outro entendimento. Isso aí, concordo, isso mesmo. Assim como tem gente que não come doce de cosme do Damião porque diz que faz mal, que é da parte do ruim. Aí eu como até hoje. Nunca tive nada. Gente, foi muito bom, viu? Muito obrigada pela paciência com a brincadeira, por responder as perguntas. E vocês estão de parabéns, estão melhor que o nosso amigo aqui com as respostas. Quem quer fazer a nossa prece? Alguém está com vontade de fazer a prece? Eu posso fazer, Tati? Pode. Fique à vontade. Deixa eu só me organizar aqui. Ó, querido Jesus, eu sou infinita bondade, agradeço a vós e a Nossa Senhora por mais um encontro de esclarecimento, que nós possamos retirar desses ensinamentos, dessas perguntas, dessas respostas, algo bom para o nosso dia a dia, que nós consigamos com isso nos evoluir um pouquinho mais. Senhor, agradeço a Tati por sempre estar disposta a nos orientar, a nos esclarecer, a todos que estão aqui presentes. E mais uma vez, encerramos os nossos estudos. Muito obrigada por tudo. Que assim seja.